Você não vai acreditar no que leva as pessoas a invadirem recintos de zoológicos. E acredite, essa não é a típica história de turista idiota. Eu sou Christopher e estes 6 desastres reais em zoológicos vão te deixar arrepiado. Uma aposta de bêbado que transformou uma piada em um saco de cadáveres e uma mulher tentando quebrar uma maldição em águas pela cintura. Antes dos alarmes, antes do concreto úmido, antes dos 90 segundos de áudio que os investigadores teriam dificuldade em esquecer, havia 3 adolescentes que acreditaram ter visto algo sobre o qual ninguém mais agiria. Ryan Pracoso tinha 18 anos e estava no 3º mês do seu primeiro ano de medicina veterinária em um instituto privado em Java Ocidental. Amigos que sobreviveram disseram que ele tinha ficado obcecado por uma série de publicações não verificadas nas redes sociais, alegando que um zoológico em Jakarta estava maltratando um filhote de tigre siberiano durante uma transferência atrás da exposição principal. Se isso era verdade, nunca foi comprovado. E eu, pessoalmente, nunca vi provas disso ao pesquisar a história. No entanto, o que ficou comprovado foi que Ryan decidiu documentar tudo em 11 de março de 2014. Seus amigos Demos Arya, de 17 anos, e Hendra Lukito, de 18, confiaram nele o suficiente para segui-lo. Os 3 chegaram em uma quarta-feira, quando o número de visitantes era baixo. Durante cerca de 40 minutos, observaram os padrões de patrulha dos funcionários de diferentes pontos, notando o que acreditavam ser falhas constantes na cobertura. As suas observações foram parciais. O tempo das patrulhas mudava de formas que eles não previram. No final da tarde, Ryan concluiu que o tigre estaria preso em seu abrigo noturno devido aos horários de alimentação, uma suposição sem qualquer informação verificada. Em momento algum, eles consultaram os funcionários do parque, leram os avisos do recinto ou reconheceram as várias placas de advertência. Eles esperaram até que o movimento diminuísse ainda mais e então seguiram em direção a uma barreira de manutenção no lado leste do parque. Ryan subiu primeiro, os outros o seguiram. Imagens internas de câmeras de segurança, analisadas pelos investigadores mais tarde, mostraram os 3 caindo em uma zona de amortecimento do recinto às 17 horas e 41 minutos. As imagens foram descritas depois como parcialmente obstruídas e reconstruídas a partir de múltiplos ângulos limitados de câmera, em vez de uma única visão clara e contínua. Ryan seguiu à frente dos outros 2, entrando totalmente no pátio aberto. Como Demos descreveria mais tarde, confirme que está livre. O tigre siberiano é a maior espécie de felino da Terra. Machos adultos pesam entre 180 e 300 quilos, medem quase 1,20 m na altura dos ombros e podem cobrir 7,5 metros em um único salto. Apenas as suas patas dianteiras podem exercer força suficiente para fraturar a coluna de um alce adulto. Em cativeiro, eles mantêm todos os instintos territoriais e predatórios dos seus equivalentes selvagens. A fome não precisa estar presente para um ataque ocorrer. A invasão do seu espaço é suficiente. O tigre estava descansando em uma área rochosa sombreada a aproximadamente 18 metros de distância. Ele não avançou imediatamente. Os investigadores que analisaram as imagens notaram uma pausa de vários segundos, durante a qual o animal se orientou em direção a Ryan, com a cabeça baixa e o corpo imóvel. Então ele se moveu, não em uma aproximação prolongada e controlada, mas em um súbito arranque explosivo a partir de uma posição agachada, cobrindo a distância mais rápido do que o olho podia acompanhar. Ryan não teve tempo de se virar antes que o animal estivesse sobre ele. O impacto o jogou contra o chão de concreto, e enquanto o áudio do celular captava sons parciais da luta, Demos e Hendra correram para a barreira. A borda de concreto estava molhada. Ambos caíram. O tigre moveu-se entre a área do recinto e os 2 sobreviventes em avanços curtos e agressivos, antes que os alarmes da equipe disparassem no perímetro. Os protocolos de resposta alternaram entre tentativas de dissuasão imediata e posicionamento de contenção perimetral, enquanto as equipes coordenavam condições seguras de intervenção, impedindo a entrada direta até que a situação pudesse ser controlada. As equipes médicas chegaram ao perímetro externo ao meio-dia. A essa altura, Ryan estava morto. O laudo do legista apontou trauma cervical catastrófico, fraturas bilaterais de costelas consistentes, com força compressiva e exsanguinação como a causa primária da morte. Demos e Hendra passaram por várias cirurgias e sobreviveram. Ambos sofreram lesões físicas permanentes. O tigre foi colocado sob rigorosa avaliação de contenção, e as autoridades determinaram que a eutanásia era necessária, pois ele não poderia ser mantido ou realocado com segurança sob os protocolos vigentes. O parque enfrentou medidas regulatórias e fechou o recinto dos tigres permanentemente. A família de Ryan não recebeu restos mortais por quase 2 semanas, enquanto os investigadores completavam a documentação. Ele foi enterrado em Bandung no dia 28 de março. E isso ainda me afeta, porque aquelas crianças realmente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Sinto muito pelos sobreviventes que carregarão a culpa, mas, no fim, sinto muito pelo tigre. A história a seguir aconteceu na Argentina, e o que a torna mais louca é que, quando a segurança notou que algo estava errado, ele já tinha tomado sua decisão. Um bilhete, sem acompanhante, sem desvios. O homem que entrou num zoológico em Buenos Aires naquela tarde ignorou tudo, as multidões, as exposições, o movimento comum de um zoológico em funcionamento e seguiu direto para o recinto da savana africana.
Não havia pressa em seus passos, apenas a terrível paciência de uma decisão já selada. Os registros de entrada do zoológico mostraram que Emílio Drago visitou este zoológico pelo menos 4 vezes no mês anterior, sempre sozinho, sempre gravitando em direção ao habitat dos leões. Ele não carregava câmera, não comprou nada dos vendedores e não falou com ninguém. As pessoas que o conheciam descreveram seu comportamento naquelas semanas como vazio, não visivelmente triste, simplesmente ausente. E aqui está o motivo. Ele tinha 32 anos e estava desempregado desde janeiro, quando seu irmão mais novo foi morto por um motorista que fugiu sem prestar socorro na Avenida Corrientes. O caso foi arquivado em poucas semanas. Amigos disseram que ele nunca aceitou esse resultado e tornou-se cada vez mais inacessível à medida que a investigação estagnava. Sua esposa pediu o divórcio em junho, citando o aumento de abusos verbais e físicos. Nos meses que se seguiram, ele abandonou toda a estrutura que definia seus dias e não fez esforço visível para substituir nada disso. Funcionários do zoológico já tinham falado com Emílio uma vez naquela tarde de 3 de setembro de 2015. Testemunhas confirmaram que ele estava debruçado sobre a grade externa de observação por um longo período e foi solicitado a se afastar por um tratador. Ele obedeceu brevemente. Nos 40 minutos seguintes, pelo menos 2 visitantes alertaram os funcionários sobre o comportamento dele. Ele estava parado perto da cerca principal, com os braços ao lado do corpo, falando sozinho de vez em quando. Os funcionários já se moviam em sua direção quando ele passou pela grade secundária para a zona de segurança restrita. O tratador que observou primeiro moveu-se em sua direção, presumindo uma entrada acidental. Emílio não diminuiu o passo nem olhou para trás. Ele caminhou em linha reta e deliberada em direção à borda de contenção interna, enquanto os funcionários gritavam com ele atrás da cerca externa. Os visitantes pararam de se mover. As câmeras de circuito fechado do recinto captaram seu movimento continuamente desde o momento em que ele deixou a passarela pública, tornando-se depois a principal fonte para reconstruir a cronologia durante a investigação interna. Ele chegou à barreira interna e parou, com os braços baixos ao lado do corpo. A leoa, uma fêmea de 7 anos pesando cerca de 140 quilos, aproximou-se do fundo do recinto em um passo lento e deliberado, com as orelhas para frente e a cauda baixa. As leoas africanas pesam em média entre 280 e 400 libras e reagem a invasões de proximidade não por curiosidade, mas como uma intrusão territorial. Assim que um sujeito cruza a marca de 4,5 metros do limite interno, um animal condicionado interpreta isso como invasão imediata, e não como uma presença ambígua. A intervenção da equipe depende inteiramente da rapidez com que esse limite é reconhecido do lado de fora. Ela parou a cerca de 12 pés dele e manteve a posição por vários segundos. Quando Emílio não recuou e o volume dos gritos atrás dele aumentou, ela avançou sem qualquer outro sinal. No impacto, Emílio mostrou apenas um reflexo defensivo tardio. Seus ombros subiram e seu braço esquerdo levantou levemente antes da leoa atingir seu ombro esquerdo com todo o peso, jogando-o de cara no chão. Não houve esforço contínuo para afastá-la. Ela mordeu a nuca dele, fraturando as vértebras C3 e C4 e cortando a medula espinhal. O colapso foi quase imediato, com apenas breves movimentos reflexos notados antes da incapacitação total. Ela então o arrastou pelas costas pelo chão do recinto em direção à parede dos fundos. A equipe do zoológico ativou sirenes de distração e usou mangueiras de incêndio de emergência 3 minutos após o início do ataque. A leoa não o soltou nem recuou. Os tratadores prepararam protocolos de resposta letal de emergência, enquanto a equipe veterinária também preparava equipamentos de tranquilização. Mas o posicionamento do animal sobre o corpo tornou ambas as opções de intervenção difíceis. Uma tentativa com dardo tranquilizante foi feita apenas após falhas repetidas, com ruídos e mangueiras de dissuasão. Quando o pessoal médico foi autorizado a acessar o local, Emílio Drago foi declarado morto. Nenhuma filmagem foi divulgada ao público. Acho que isso parece menos um suicídio e mais um homem que já tinha deixado a vida para trás. Ele só estava esperando seu corpo alcançá-lo. A leoa não era uma arma, ela era uma resposta. Trágico, mas também a única coisa limpa em seus meses finais. Certo, então, este incidente a seguir é o oposto do que acabamos de falar. Este começa com vodka e uma aposta de 500 zlotys, e ainda termina exatamente da mesma maneira. O jardim zoológico na Polônia estava movimentado naquela primavera, mas Krzysztof Mielkes não estava prestando atenção em nada disso. Ele contava os passos entre o serpentário e a exposição do Ártico, revivendo a risada de um colega e guardando uma informação que estava errada. Krzysztof trabalhava como supervisor de piso em uma gráfica de médio porte no distrito de Wola. As pessoas que o conheciam descreviam um homem que se tornou socialmente maleável no último ano. Ele começou a passar tempo com colegas mais jovens em bares ao longo da rua Nowogrodzka. Na manhã de 14 de abril de 2013, o grupo começou a beber em um bar a menos de 800 metros da entrada leste do zoológico. Ao meio-dia, Krzysztof tinha consumido o equivalente a cerca de 7 doses de vodka, impressionante para seus 41 anos de idade. O grupo comprou ingressos por brincadeira.
Entre o serpentário e a exposição do Ártico, um colega confessou que ofereceu 500 zlotys, cerca de $160, para quem entrasse no recinto dos ursos polares. A oferta foi feita especificamente a Krzysztof. Ele foi chamado de covarde 2 vezes. Ele também ouviu funcionários do zoológico discutindo protocolos de sedação para um procedimento veterinário separado agendado para aquela semana e concluiu incorretamente que o urso do recinto já estava sedado. O habitat do urso polar do zoológico cobre cerca de meio acre de terreno reforçado. Prateleiras de concreto revestidas com selante tratado com gelo margeiam uma piscina central com nichos sombreados esculpidos na parede dos fundos. Ursos polares são os maiores carnívoros terrestres da Terra. Machos adultos chegam a 1.500 quilos, capazes de arrastar uma foca de 400 quilos pelo gelo com uma pata dianteira. Eles não atacam por impulso. Eles avaliam, então, diminuem a distância com eficiência controlada. O urso, um macho de 9 anos sem sedação chamado Balt, pesando aproximadamente 500 quilos, estava ativo perto da extremidade norte sombreada do recinto quando Krzysztof saltou o muro externo e caiu de quase 4 metros no chão do habitat. Os visitantes na galeria de observação reagiram imediatamente. Um funcionário do zoológico no recinto dos pinguins ao lado ouviu os gritos e avisou a segurança pelo rádio em segundos. Balt notou a invasão quase imediatamente. Testemunhas descreveram 4 a 5 segundos em que o urso se virou para Krzysztof e começou a caminhar diretamente em sua direção, em um passo controlado. Sem corrida, sem hesitação. Krzysztof moveu-se em direção ao muro perimetral e escorregou no concreto tratado com gelo, atingindo o chão com força no seu lado esquerdo. O primeiro contato foi um golpe descendente nas costas de Krzysztof, que fraturou 2 costelas e o jogou no chão. O urso, então, mordeu seu ombro esquerdo e o arrastou por quase 2 metros antes de soltá-lo. Ele não conseguia se levantar. Balt golpeou mais 2 vezes em rápida sucessão. Um tratador que chegou ao perímetro usou uma buzina de ar, o que fez o urso se virar brevemente e hesitar por um momento, mas não interrompeu o ataque depois que o contato foi estabelecido. Os visitantes continuaram gritando durante todo o tempo. A equipe retirou Krzysztof por um ponto de acesso de serviço cerca de 4 minutos após ele entrar no recinto. Ele foi levado para a unidade de trauma de um hospital, mas acabou morrendo minutos depois. A causa da morte foi traumatismo contundente e ataque de animal de grande porte, com ferimentos consistentes com repetidos golpes e mordidas de um animal da classe dos ursos. O colega de trabalho que fez a aposta foi demitido de seu cargo, mas não enfrentou acusações criminais. Embora as autoridades tenham notado uma possível exposição sob estatutos gerais de perigo imprudente, em vez de qualquer infração específica relacionada ao recinto. A lei polonesa, na época, não definia claramente a responsabilidade por induzir uma pessoa a entrar em um recinto de animais perigosos sob efeito de álcool. Eu, pessoalmente, discordo disso. Deixaram a pessoa errada escapar impune. Krzysztof fez uma escolha embriagada e mal informada. Mas o colega que usou sua vulnerabilidade, chamando-o de covarde e oferecendo dinheiro, sabendo que ele estava bêbado, saiu impune. Demissão não é responsabilidade. Aquela aposta foi um risco imprudente na essência, se não na lei. A lei polonesa falhou ao tratar o resultado como um acidente bizarro, em vez de perseguir o instigador. Agora, o próximo incidente é um pouco estranho, porque não foi doença mental nem álcool que a fez agir assim. Foi o seu capricho e uma maldição familiar. No dia 4 de março de 2018, uma mulher convenceu-se de que um hipopótamo em cativeiro carregava o espírito responsável pelo sofrimento de sua família. Quando ela ultrapassou as placas de aviso e foi em direção à borda do recinto, ela não estava invadindo, ela estava realizando um ritual. Hipopótamos machos adultos excedem regularmente 1.500 quilos e movem-se em águas rasas quase sem perturbar a superfície. A força da sua mordida é uma das mais fortes entre os mamíferos terrestres. Em recintos confinados, as reações territoriais são mais rápidas e menos previsíveis do que em águas abertas, sem espaço físico para mudar de direção após o início de uma investida. A próxima vítima deles, Naledi Kumalo, de 29 anos. Naledi cresceu nos arredores de Soweto, numa comunidade espiritual que os vizinhos descreviam como isolada. Nos meses anteriores ao incidente, ela ficou obcecada com a crença de que um hipopótamo em cativeiro carregava um espírito ancestral responsável pelo azar em sua família. Uma maldição, disse ela a um primo, que exigia sua entrada física na água do animal para ser quebrada. Ela chegou a um zoológico em Joanesburgo, pagou em dinheiro e não foi vista interagindo com nenhum funcionário após a entrada. Testemunhas a viram saindo dos caminhos públicos em 15 minutos e seguindo por uma trilha de manutenção que contornava o perímetro externo do recinto do hipopótamo. Segundo testemunhas, ela passou cerca de 22 minutos estudando a cerca e a margem da água de várias posições antes de se aproximar da zona restrita da margem leste. Ela ignorou 4 avisos e pulou uma barreira de manutenção secundária após passar por um ponto de acesso de funcionários parcialmente aberto, perto de um portão de serviço.
Um funcionário da manutenção, a cerca de 18 metros de distância, gritou 2 vezes ao vê-la perto da água. Ela não respondeu. Mais tarde, ele disse aos investigadores que presumiu que ela fosse uma prestadora de serviços ou funcionária júnior, pois ela se movia calmamente na zona restrita e ele a viu apenas de longe. 3 visitantes na plataforma de observação pública, a cerca de 24 metros, confirmaram que ela estava na margem da água quando a superfície se rompeu. O hipopótamo era um macho de 12 anos, pesando aproximadamente 1.700 quilos. Ele estava submerso perto da margem, em águas mais profundas, totalmente invisível de cima. Ele surgiu a menos de 2 metros dela em segundos. O primeiro contato a jogou para trás nas águas rasas. As mandíbulas dele se fecharam sobre o tronco inferior dela e travaram. A pressão foi instantânea e total. Ela foi puxada parcialmente para baixo durante a rotação. A água na margem se abriu e agitou. Ela não emergiu. Nenhum som veio de sua posição após o primeiro impacto. As águas rasas ficaram brevemente brancas com a agitação. Depois, escureceram. Um homem perto da cerca externa já havia ligado para os serviços de emergência quando a água começou a se acalmar. Uma mulher ao lado dele gritava em direção ao prédio de serviço. Várias crianças na grade de observação foram viradas e afastadas por adultos antes que a água ficasse totalmente calma. Tratadores, equipe veterinária e a segurança do zoológico chegaram ao recinto em 4 minutos. O hipopótamo não se afastou da margem e precisou ser redirecionado 2 vezes antes que o pessoal pudesse entrar na água com segurança. O resgate completo levou 9 minutos desde o alerta inicial, complicado pela visibilidade reduzida e pela proximidade constante do animal com a margem. Ela foi declarada morta no local. A causa da morte documentada foi lesão compressiva traumática nas cavidades torácica e abdominal, consistente com a força da mordida de um animal de grande porte. Causa secundária: hemorragia aguda, sem ferimentos defensivos nas mãos ou antebraços. Hora da morte estimada em 2 minutos após o contato inicial. O funeral foi realizado 5 dias depois, com a presença apenas da família próxima. Não foi organizado nenhum memorial público. O zoológico recusou mais comentários após uma única declaração breve. Seus colegas na gráfica foram informados apenas que ela havia morrido inesperadamente. Sua religião não a decepcionou. Na minha opinião, o seu raciocínio, sim. A crença de Naledi em espíritos ancestrais canalizados por um hipopótamo em cativeiro não era fé, era uma teologia desesperada e isolada que ela construiu sozinha. Sem anciãos, sem rituais, sem apoio comunitário. Ela transformou o recinto do zoológico em um altar e a si mesma em um sacrifício. Isso não é devoção espiritual, é um delírio disfarçado de religião, e custou-lhe tudo. Até agora, estas histórias são sobre visitantes que invadiram recintos por ingenuidade. E se eu disser que a próxima pessoa conhecia cada câmera, cada corredor e cada horário de fechamento? O Deus em que Sophie Desmet acreditava não vivia em uma igreja, mas no rosnado baixo de um guepardo. E na noite de 14 de março de 2016, ela foi provar que o tinha superado, sem saber que a resposta viria em menos de 90 segundos. Sophie passou 11 anos como voluntária de educação no zoológico antes de o parque rescindir seu contrato no início de 2016. Após alegações de contato não autorizado com animais e repetidas violações de limites em recintos restritos. A revisão de má conduta concluiu que ela entrou em um corredor de felinos, sem supervisão, em pelo menos 3 ocasiões distintas. Ela abriu um processo civil contra o parque, alegando demissão injusta e danos à sua reputação. O caso foi encerrado no início de 2015. Nos meses seguintes, sua atividade nas redes sociais mostrava uma fixação constante na instalação, publicando longos textos sobre o que descrevia como má gestão dos animais, que ela dizia conhecer melhor do que a equipe que a substituiu. O que a levou de volta ao parque naquela noite não foi impulsividade, mas algo mais metódico. Ela trabalhou no circuito educacional tempo suficiente para memorizar os padrões de ronda, saber quais corredores de serviço levavam ao setor dos felinos e entender que um portão de manutenção específico no perímetro leste do recinto dos guepardos usava um trinco antigo que o parque ainda não tinha atualizado e que ainda estava programado para substituição gradual. Embora guepardos sejam os felinos de grande porte mais leves e raramente excedam 57 quilos, sua velocidade, membros anteriores poderosos e garra curva tornam ataques a curta distância perigosos. A maioria dos incidentes fatais ocorre em cativeiro, onde o confinamento e a proximidade humana aumentam o risco. Na natureza, os guepardos geralmente evitam humanos. Em cativeiro, porém, o contato humano próximo, rotinas de alimentação, estresse territorial, invasões de recintos ou pessoas entrando em espaços restritos podem desencadear reações defensivas ou predatórias. Sophie entrou no parque por um acesso de serviço perto do pátio de manutenção norte. Por volta das 10h15 da noite, mais de 2 horas após o fechamento ao público, ela usou caminhos conhecidos pelos funcionários para evitar as 2 rotas de patrulha ativas.
Por volta das 10h40 da noite, Sophie forçou o portão secundário de manutenção do recinto dos guepardos. A tranca do portão apresentava marcas mecânicas compatíveis com uma entrada forçada manualmente sem chave. Os 4 guepardos, que estavam em posição de repouso perto da estrutura do abrigo norte, moveram-se em segundos. Fragmentos da câmera de baixa luminosidade do recinto, parcialmente obscurecidos pelo movimento da vegetação no quadrante inferior esquerdo, captaram os animais saindo de um grupo de repouso disperso para uma posição de alerta perto do centro do recinto. O que se seguiu levou menos de 90 segundos. Os fragmentos da câmera mostraram padrões de movimento rápido, consistentes com uma breve perseguição e sequência de abate, em vez de um ataque coordenado e prolongado de vários animais. Um guepardo atacou primeiro, com os outros circulando a curta distância e reagindo ao movimento, em vez de agirem como uma matilha sincronizada. Os guepardos usam o seu esporão para estabilizar e prender durante o contato em alta velocidade, e os ferimentos documentados no relatório do legista, lacerações profundas em ambas as pernas, traumatismo contuso no quadril esquerdo, compatível com uma colisão em alta velocidade, e lesões por compressão no pescoço, compatíveis com uma mordida prolongada, alinham-se com um breve confronto predatório, seguido de comportamento de imobilização. Ela não pediu socorro. Um policial em patrulha noturna detectou o alarme disparado às 10h50 da noite. A equipe de emergência chegou ao recinto às 10h55 da noite e Sophie foi encontrada inconsciente perto da linha de arbustos leste durante uma verificação de bem-estar antes do amanhecer, às 5h12 da manhã. Ela foi declarada morta no local. O legista registrou a causa da morte como asfixia secundária à compressão cervical, com fatores contribuintes de choque hemorrágico devido a múltiplas lacerações profundas. O parque conduziu uma revisão processual interna focada na vigilância noturna, redundância e cronogramas de substituição de equipamentos antigos. Os 4 guepardos foram realocados para instalações de conservação separadas na Holanda e na Alemanha dentro de 6 semanas após o incidente, sob protocolos padrão de avaliação comportamental pós-incidente. Graças a Deus, os guepardos não foram sacrificados. Eles não fizeram nada de errado. A Sophie invadiu a casa deles à noite, forçou um portão e obteve exatamente a resposta que qualquer predador selvagem daria. O zoológico não culpou os animais pela obsessão dela, e isso merece um alívio genuíno. Esse é o único desfecho justo em toda essa história triste. Se você acha que nada supera a história anterior, não acho que esteja pronto para o último caso. Ele apresenta uma tomada de decisão tão trivial que a morte dele vai te deixar perplexo. A tarde no safari foi comum, até que uma figura apareceu no muro do perímetro restrito aos funcionários. Ele parou no topo, talvez repensando, e então desapareceu de vista. Das passarelas públicas, foi a última vez que alguém o viu. Não havia nada de imprudente nos 35 anos de história de Tan Yulun. Ele trabalhava como supervisor de chão de fábrica em uma montadora de eletrônicos no distrito de Nanã. Era conhecido pelos colegas como alguém confiável e cuidadoso com o dinheiro, o tipo de homem que levava o próprio almoço e conferia os horários dos ônibus para evitar pagar táxis. Ele havia planejado com semanas de antecedência a visita ao parque com um amigo, uma rara folga que ambos combinaram juntos. Naquela manhã de 12 de julho de 2017, em uma plataforma lotada perto do centro de transporte de Jiefang-Bay, sua carteira foi levada. Dinheiro, identidade, cartão de transporte, tudo. Ele enviou uma mensagem ao amigo dizendo que tinha sido roubado e não tinha dinheiro para a entrada, mas que daria um jeito de entrar para que a viagem não fosse perdida. O amigo presumiu que ele esperaria no portão. Ele não tinha histórico de busca por emoções, nem experiência em escalada, nem o hábito de ignorar regras. Ele simplesmente não queria ter viajado tanto por nada. Essa motivação única, totalmente comum, totalmente compreensível, foi o que o colocou no muro externo. O recinto dos tigres no parque de safari em Chongqing cobria aproximadamente 2 acres de terreno aberto com uma barreira externa reforçada de cerca de 4 metros de altura, seguida por uma estreita área de manutenção e um desnível interno secundário para a zona do habitat. Os tigres do sul da China estão entre as subespécies mais ameaçadas do mundo, classificados como funcionalmente extintos na natureza, com adultos pesando entre 113 e 177 quilos e capazes de correr a 56 km por hora em curtas distâncias. A força da sua mordida supera 1.000 libras por polegada quadrada. Em cativeiro, mantém todos os instintos predatórios que os seus semelhantes selvagens possuem. Sinalização visível perto da parede externa em mandarim e com avisos pictográficos proibia explicitamente a escalada. Testemunhas relataram mais tarde que Tan alcançou o topo do perímetro externo, aproximadamente às 12h41 da tarde, após cruzar o caminho restrito da equipe e usar uma borda de drenagem como apoio. Eles o viram parar momentaneamente na borda superior. Ele não tinha arnês, nem equipamento de apoio, e nenhuma noção visível do que havia logo abaixo. A filmagem mostra ele mudando o peso, tentando uma descida controlada pela face interna antes de perder o equilíbrio totalmente. Ele caiu cerca de 4 metros dentro do recinto, aterrissando em terra batida perto de um canal de drenagem. A queda não foi fatal de imediato.
Testemunhas do lado público do parque começaram a gritar em segundos. Um tigre presente naquela sessão, um macho adulto, virou-se para a zona de impacto, parando inicialmente com a cabeça baixa e as orelhas para frente em uma avaliação territorial. A equipe iniciou os protocolos de sirene quase imediatamente, após os relatos das testemunhas chegarem aos tratadores próximos. O barulho fez o animal parar e se reorientar brevemente, afastando-se do homem no chão. Mas ele não recuou. Ele se aproximou novamente em avanços curtos, circulando e testando o movimento abaixo antes de partir para o contato. O tigre alcançou Tan em aproximadamente 90 segundos após sua queda. Testemunhas descreveram o animal atacando primeiro seu ombro e tronco, depois mordendo o pescoço quando ele tentou se mover. As pessoas gritavam. Vários gravavam com seus celulares. O animal o puxava e reposicionava repetidamente, arrastando-o em direção à linha de árvores a leste. O arrasto cobriu cerca de 12 metros antes de o animal parar e ficar sobre ele. Uma unidade de resposta à vida selvagem do parque chegou cerca de 7 minutos após o alarme inicial. O acesso médico foi estabelecido aos 10 minutos. Nesse momento, Tan Yu-lun não respondia. Os serviços de emergência foram contatados por um funcionário do parque posicionado perto do perímetro do recinto. Ele não sobreviveu para receber atendimento de emergência. O laudo do legista indicou morte por lesão traumática na coluna cervical e perda de sangue catastrófica devido a lacerações no pescoço e no tronco superior. A queda em si fraturou seu fêmur esquerdo e 2 costelas. Após o incidente, o parque aumentou o muro do perímetro externo em 1,20 m e aplicou uma superfície anti-escalada na parte superior. O tigre não foi sacrificado. A direção do parque divulgou uma breve nota. Um amigo de Tan Yu-lun, que esperava perto da entrada principal, foi avisado pelos funcionários antes que a notícia chegasse à mídia local. É difícil ignorar a crueldade disso. Um homem cauteloso e econômico, já roubado naquela manhã, simplesmente se recusa a deixar que o dia seja uma perda total. Esse impulso de salvar algo em que você já investiu é tão dolorosamente humano. É que por um momento, sob pressão comum, ele decidiu que a regra não se aplicava a ele. E os muros do parque, os instintos do tigre, os 90 segundos, não tinham espaço para esse tipo de erro comum.